Você já parou para pensar que talvez o único hábito que você repete todos os dias, sem nem perceber, seja justamente o que mantém sua vida medíocre? Parece absurdo, não é? Mas e se eu te disser que não é a falta de esforço, nem a falta de inteligência, mas sim um padrão mental invisível, silencioso, que está sabotando tudo? Você trabalha duro, sonha alto, mas no fundo sente que continua preso no mesmo lugar? Pois é justamente isso que quero abrir com você hoje. Por muitos anos, eu vivi acreditando que nunca teria nada grande na vida. E não porque me faltava vontade, mas porque dentro de mim havia uma voz repetindo que eu não era bom o bastante. Eu carregava esse pensamento todos os dias como se fosse uma verdade absoluta. E é exatamente esse tipo de crença que se transforma no hábito invisível que mantém milhões de pessoas presas numa vida comum. Você já percebeu como muitas vezes acorda e antes mesmo de começar o dia, já pensa que não vai dar certo, que não tem chance, que não é para você? Esse pensamento, por mais pequeno que pareça, é o alicerce da sua realidade. É como se cada ideia limitante fosse um tijolo que você coloca na construção de uma prisão que você mesmo ergue. Esse hábito é tão silencioso que a maioria das pessoas nem percebe que o carrega. É acreditar que dinheiro é algo sujo ou difícil demais de conquistar. É acreditar que felicidade é um privilégio de poucos. É acreditar que sucesso depende de sorte ou de contatos que você não tem. Essas ideias se repetem na mente desde a infância, muitas vezes vindas de pais bem-intencionados, professores ou até da sociedade. Você já ouviu alguém dizer que para ganhar muito dinheiro precisa ser gênio ou ter um diploma caro? Eu cresci com isso. E por acreditar, eu me conformava com trabalhos que não me levavam a lugar algum. Trocar pneus, limpar carros, aceitar qualquer coisa que aparecesse. Era como se minha vida estivesse condenada à mediocridade. E foi nesse ponto que algo extraordinário aconteceu. Um homem colocou em minhas mãos um livro e disse: "Siga isso à risca até descobrir que eu estou mentindo." Eu não sabia, mas naquele momento eu estava sendo desafiado a quebrar um hábito que me mantinha preso por anos. Até então eu acreditava que meu destino estava escrito, que minha falta de estudo e de inteligência já tinha determinado quem eu seria. Mas aquele desafio mudou minha rota. Eu comecei a perceber que não eram os meus resultados que moldavam minhas crenças, mas justamente o contrário. Eram as minhas crenças que determinavam meus resultados. Pense um pouco sobre a sua vida agora. Quantas vezes você já desistiu antes mesmo de tentar, porque acreditava que não era capaz? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos e você nem sequer percebeu? Porque o hábito da autossabotagem já dizia que aquilo não era para você. Esse hábito funciona como uma lente distorcida. Você pode estar diante da chance da sua vida e mesmo assim enxerga apenas limitações. Foi assim comigo. Eu estava limpando pisos por $30 ao mês e, em vez de pensar pequeno, comecei a pensar de forma diferente. O trabalho era o mesmo, mas a visão que eu alimentava já não era mais a de um homem limitado. Eu comecei a enxergar expansão, comecei a enxergar possibilidades, comecei a acreditar que aquilo poderia se multiplicar. E de repente, em menos de 5 anos, eu estava ganhando mais de $1 milhão. Mas a questão não é o dinheiro em si. É a prova de que o hábito invisível de acreditar nas próprias limitações pode ser substituído por um hábito novo, um hábito que liberta. A maioria das pessoas nunca se dá conta disso. Elas acreditam que trabalham duro demais e mesmo assim não saem do lugar. Mas será que é realmente o trabalho duro que as prende, ou é a mentalidade com a qual elas se levantam todos os dias? A verdade é que o mundo está cheio de pessoas que lutam, que se esforçam, que têm talento, mas que continuam paradas, porque carregam consigo a convicção silenciosa de que não podem. Eu me lembro de noites em que me deitava cansado, olhando para o teto, e a dúvida tomava conta. Será que algum dia minha vida vai mudar? E talvez você já tenha feito essa mesma pergunta. A diferença é que eu decidi desafiar essa dúvida, enquanto a maioria apenas se conforma. A vida medíocre não nasce da falta de oportunidades,
nasce da repetição inconsciente de crenças limitantes. E enquanto você não olhar para dentro e identificar esse hábito invisível, vai continuar correndo em círculos como eu corri por tantos anos. A grande virada é quando você entende que esse hábito pode ser trocado. O mesmo espaço mental que hoje é ocupado por frases como não posso, não tenho como, não é para mim, pode ser preenchido por novas declarações que mudam sua perspectiva. A mente não questiona se o que você repete é verdade ou mentira, ela apenas grava. E aquilo que você grava, você começa a viver. É por isso que tantas pessoas que parecem comuns alcançam resultados extraordinários, porque conscientemente escolheram repetir novos padrões até que eles se tornassem naturais. Se existe algo que você precisa compreender agora, é que a sua vida atual é o reflexo direto dos hábitos invisíveis que você carrega dentro da mente. O dinheiro que você tem, o trabalho que você exerce, as oportunidades que surgem ou não surgem, tudo isso responde a esse hábito silencioso. E a boa notícia é que, da mesma forma que eu mudei, qualquer pessoa pode mudar. Você pode mudar. Mas a primeira etapa é reconhecer que esse hábito existe, que ele está aí dentro e que ele não vai desaparecer sozinho. Você precisa substituí-lo, precisa decidir hoje que não vai mais viver preso à ilusão de que não pode. Porque a verdade é que você pode, e pode muito mais do que imagina. A mente humana funciona de uma forma que poucas pessoas realmente compreendem. Tudo o que você repete com frequência vai se transformando em um padrão. E esse padrão vira sua identidade. O que você acredita, o que você pensa sobre si mesmo e sobre o mundo, não surge do nada, mas de uma repetição contínua. O problema é que a maioria repete ideias de escassez, de limitação, de medo, e isso cria a vida que elas vivem. Quantas vezes você já percebeu que acorda pensando nas contas que precisa pagar, nas dificuldades que enfrenta, nas coisas que não consegue conquistar? Esse tipo de pensamento, quando repetido diariamente, passa a ser aceito pela sua mente como um fato, mesmo que não seja. Eu vivi isso de forma muito clara. Quando comecei no meu primeiro negócio, eu não tinha experiência, não tinha estudos, não tinha nenhum motivo aparente para acreditar que poderia ter sucesso. Tudo o que eu sabia era limpar pisos. Meu primeiro contrato pagava apenas $30 por mês, e qualquer pessoa olhando de fora diria que aquilo era irrelevante. Mas algo dentro de mim começou a mudar, porque eu não repetia mais a ideia de que aquilo era pouco, eu repetia a visão de que aquilo poderia crescer. Eu lavava um piso, mas na minha mente eu já me via lavando 100. E essa repetição, essa imagem constante que eu alimentava todos os dias, fez com que em menos de 5 anos eu estivesse ganhando mais de $1 milhão. Isso não aconteceu porque eu tinha encontrado o negócio perfeito, mas porque eu estava repetindo uma nova forma de pensar. Eu acreditava que poderia expandir, e a mente foi encontrando caminhos para transformar isso em realidade. É assim que funciona. O que você repete no silêncio da sua mente, dia após dia, é o que você vai viver. Se você repete que não tem sorte, você começa a enxergar apenas situações que confirmam isso. Se você repete que nunca terá dinheiro, você se convence de que não existem oportunidades e deixa de enxergar aquelas que estão diante dos seus olhos. Hoje, a ciência confirma o que eu aprendi na prática. Pesquisas mostram que o cérebro cria novas conexões neurais de acordo com a repetição de pensamentos e comportamentos. Em outras palavras, você literalmente molda o seu cérebro pelo que escolhe repetir. E se a maioria das pessoas repete frases de derrota, o que será que o cérebro delas está criando? É por isso que tantas pessoas vivem sempre nos mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades, como se estivessem presas em um ciclo sem fim. A repetição é tão poderosa que pode transformar até mesmo o impossível em realidade. Pense em atletas de alto desempenho. Eles treinam o mesmo movimento milhares de vezes, até que o corpo faça aquilo de forma automática. A mente funciona da mesma forma. Você precisa treinar um novo padrão mental até que ele se torne natural. Eu não precisei de inteligência extraordinária ou de um diploma universitário para prosperar,
Precisei apenas de disciplina mental para repetir dia após dia a ideia de que eu poderia crescer. Talvez você esteja preso a um padrão que vem se repetindo há anos. Talvez repita mentalmente que não pode mudar de carreira porque é tarde demais. Talvez repita que não pode ter relacionamentos melhores porque sempre dá errado. Talvez repita que nunca terá dinheiro suficiente porque ninguém na sua família conseguiu. Mas e se você parasse agora e começasse a repetir uma nova história? E se em vez de reforçar o medo, você reforçasse a visão do que deseja conquistar? Você já percebeu que uma criança aprende qualquer coisa pela repetição, até mesmo um idioma completamente novo? O cérebro dela não questiona se é difícil ou não, apenas grava. E a sua mente continua funcionando exatamente assim, mesmo na vida adulta. Eu me lembro de noites em que, antes de dormir, eu fechava os olhos e imaginava meus contratos crescendo, clientes chegando, escritórios em outras cidades. Era uma repetição que parecia, no começo, uma fantasia. Mas eu fazia isso todos os dias, até que se tornou natural para mim acreditar que aquilo aconteceria. E aconteceu. Não porque eu fosse especial, mas porque eu havia trocado o hábito de repetir limitações pelo hábito de repetir expansão. Se você quiser transformar sua vida, precisa começar a prestar atenção no que repete. Não apenas nas palavras que fala, mas principalmente nos pensamentos que nutre quando ninguém está ouvindo. É nesses momentos silenciosos que você planta as sementes do seu futuro. O que você repete em sua mente é o que constrói a realidade que você vai viver amanhã. E se você realmente deseja uma vida diferente, precisa escolher conscientemente quais serão as ideias que vai repetir até que se tornem parte de quem você é. O medo e a dúvida foram, durante muito tempo, os maiores ladrões da minha vida. Eles me impediam de dar passos simples, me travavam diante de situações que poderiam ter mudado tudo. Quantas vezes você já deixou de aceitar uma oportunidade porque a dúvida sussurrou que você não era capaz? Quantas vezes o medo de fracassar fez você se esconder em vez de tentar? Eu conheço essa sensação melhor do que ninguém. Eu tinha tanto medo que não conseguia nem levantar a mão para fazer uma pergunta em público. Em certos momentos, o coração disparava, a garganta travava, e eu me convencia de que era melhor ficar calado para não passar vergonha. Mas dentro de mim havia uma vontade enorme de compartilhar aquilo que eu estava descobrindo. Eu sabia que tinha encontrado algo valioso, que poderia mudar a vida de outras pessoas, mas ao mesmo tempo, o medo me fazia acreditar que ninguém me ouviria. Foi nessa época que ouvi Earl Nightingale dizer que todos nós carregamos dentro de nós reservatórios profundos de talento e habilidade. Eu escutei essa mensagem centenas de vezes, e ainda assim, mesmo ouvindo repetidamente, eu não a compreendia por completo. Até que um dia, diante de uma plateia de 1000 pessoas, vendo Bill Gove no palco, essas palavras se encaixaram dentro de mim como uma peça que finalmente encontra o seu lugar. Eu entendi que o medo que me paralisava não era uma verdade, era apenas um hábito mental. Esse foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque percebi que eu não estava limitado pela falta de talento, mas pela crença de que eu não tinha. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja deixando de começar um negócio, de pedir um aumento, de assumir um projeto simplesmente porque a dúvida te convenceu de que você não pode. Mas a verdade é que o medo não é um aviso de impossibilidade. É um sinal de que você está diante de algo que pode expandir sua vida. O problema é que a maioria das pessoas interpreta o medo como um aviso de perigo e recua. E cada vez que recua, fortalece ainda mais esse hábito de paralisar. Eu me lembro de uma ocasião em que fui convidado para falar em público, e eu sabia que aquela era a chance de colocar minha mensagem para fora. O medo me dominou tanto que quase recusei. Eu tremia, minhas mãos suavam, eu pensava em todas as formas de falhar. Mas decidi enfrentar. Quando terminei, percebi que ninguém tinha rido de mim. Ninguém tinha me julgado da forma que eu imaginava. Ao contrário, muitas pessoas vieram me agradecer. E naquele dia chorei de alívio, porque percebi que o medo não tinha poder nenhum, a não ser aquele que eu mesmo dava a ele. Quantas oportunidades você já perdeu
porque a dúvida te convenceu de que não era capaz. A dúvida é um ladrão silencioso. Ela entra na mente devagar, questiona suas ideias, rouba sua energia, até que você simplesmente desiste. E o mais doloroso é que você nunca chega a descobrir o que poderia ter acontecido se tivesse tentado. Esse é o preço da dúvida. Ela não só tira de você a chance de vencer, como também te condena a viver imaginando o que poderia ter sido. Estudos mostram que a maioria das pessoas se arrepende muito mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram e fracassaram. Isso porque o fracasso pode ensinar, pode fortalecer, mas a inação causada pelo medo não ensina nada, apenas mantém você preso. O medo e a dúvida são como correntes invisíveis que seguram milhares de pessoas em trabalhos que não amam, em relacionamentos que não as fazem felizes e em vidas muito menores do que poderiam viver. Eu aprendi que o medo nunca desaparece por completo, mas pode ser usado como combustível. Hoje, sempre que sinto medo, eu interpreto como um sinal de que estou prestes a crescer. E convido você a fazer o mesmo. Pense em algo que você está evitando por causa da dúvida e do medo. E se, em vez de recuar, você desse apenas um passo em direção a isso? Não precisa ser perfeito, não precisa ser gigante, apenas um passo. Esse pequeno movimento pode quebrar um ciclo de anos de paralisia. A diferença entre quem vive uma vida extraordinária e quem vive uma vida medíocre muitas vezes está nesse ponto. Como cada um lida com o medo e a dúvida. Os que vencem não são os que não sentem medo, mas os que não deixam o medo decidir por eles. E eu posso garantir a você, porque vivi isso na pele, que a sensação de ultrapassar a barreira da dúvida e fazer o que parecia impossível é uma das experiências mais libertadoras que você pode ter. É nesse momento que você descobre que sempre foi capaz e que o medo nunca passou de uma sombra criada pela sua própria mente. Uma das maiores descobertas que eu fiz na vida foi entender que o foco determina tudo. O que você coloca no centro da sua atenção se expande. Parece simples demais, mas é exatamente essa simplicidade que faz muitas pessoas ignorarem esse princípio. A maioria das pessoas passa o dia inteiro focada em problemas, preocupações, contas atrasadas, notícias negativas. E o que acontece quando você alimenta isso com sua energia? Os problemas crescem. É como regar uma planta todos os dias. Quanto mais água você coloca, mais forte ela fica. Só que nesse caso, a planta é o problema que você não quer. Eu vivi isso de uma forma muito concreta quando deixei o corpo de bombeiros. Eu não tinha plano, não tinha segurança, não tinha nenhuma garantia de que algo daria certo. A opção mais óbvia teria sido me agarrar ao medo, pensar em tudo o que poderia dar errado e ficar paralisado. Mas, em vez disso, eu decidi colocar meu foco em uma visão. Eu me via prosperando, via meu negócio crescendo, via oportunidades aparecendo. No início, nada disso existia no mundo físico, mas já era real na minha mente. E foi impressionante como portas começaram a se abrir. Primeiro em Toronto, depois em Montreal, mais tarde em Londres. Pessoas me procuravam, clientes chegavam, e eu percebia que era como se o universo respondesse diretamente àquilo que eu estava escolhendo focar. E você já deve ter percebido isso também, mesmo que de forma sutil. Quantas vezes você acordou mal-humorado, pensando que o dia seria horrível e parece que tudo deu errado? O trânsito, o chefe, até pequenos detalhes pareceram conspirar contra você. Isso não é coincidência, é foco. O mesmo acontece ao contrário. Já teve dias em que você decidiu que ia dar certo e de repente coisas inesperadas fluíram com facilidade? É a mesma lei funcionando. Hoje até a ciência comprova isso. Estudos mostram que pessoas que direcionam sua atenção para pensamentos positivos têm mais resiliência, vivem mais, têm níveis mais baixos de estresse e até maior prosperidade financeira. Isso não é mágica, é resultado de foco. O cérebro filtra milhões de informações todos os dias e só destaca aquilo que você considera importante. Se você diz para si mesmo, "Eu nunca tenho sorte", sua mente vai procurar provas para confirmar isso. Se você repete, "Eu sempre encontro soluções", o cérebro começa a identificar oportunidades
que antes passavam despercebidas. Eu me lembro de noites em que eu estava exausto, sem saber como iria pagar as contas do próximo mês, mas escolhia deliberadamente pensar no que queria conquistar em vez de me perder nas dificuldades. Era como se eu estivesse plantando sementes invisíveis, e cada dia de foco consciente era um regador que mantinha a planta crescendo. Não era fácil, porque os problemas continuavam existindo, mas eu escolhia não alimentar aquilo com minha energia. E pouco a pouco, percebi que a realidade começava a se alinhar ao que eu mantinha na mente. É curioso observar como tantas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam repetindo frases que apenas reforçam os problemas. Não dá, é difícil, não tenho como. Cada vez que alguém diz isso, está fortalecendo justamente aquilo que não quer. É como um corredor que deseja chegar à linha de chegada, mas corre olhando para trás. O corpo pode até se mover, mas a direção é confusa. A mente funciona da mesma maneira. Agora pense em algo que você deseja muito. Talvez seja uma mudança financeira, talvez seja um relacionamento melhor, talvez seja saúde. E pergunte a si mesmo, onde está o seu foco hoje? Você pensa mais nos obstáculos ou nos resultados? Você gasta mais energia se preocupando com o que pode dar errado ou se imaginando vivendo exatamente aquilo que deseja? Essa é a diferença que muda destinos. Eu posso garantir que, quando aprendi a mudar meu foco, toda a minha vida mudou. Não foi de um dia para o outro, mas foi inevitável. Porque aquilo que você alimenta com a sua atenção se torna a sua experiência de vida. E se você deseja um futuro maior, precisa decidir agora que vai regar apenas as sementes que representam esse futuro. O resto, você deixa morrer por falta de atenção. É essa escolha simples, repetida todos os dias, que abre portas que antes pareciam trancadas. O ambiente em que você vive tem um poder muito maior sobre a sua vida do que a maioria das pessoas imagina. É como se ele fosse uma espécie de solo, onde as sementes dos seus pensamentos são plantadas. Se o solo é fértil, a semente cresce. Se é tóxico, ela morre antes mesmo de brotar. E a grande verdade é que muitos permanecem presos porque continuam rodeados de pessoas, lugares e ideias que reforçam hábitos de limitação. Talvez você já tenha percebido isso. Quando fala de um sonho grande, sempre aparece alguém dizendo que é impossível, que você não tem o que precisa, que é melhor se contentar. E se você escuta isso repetidas vezes, uma parte de você começa a acreditar. Foi exatamente isso que eu vivi. Por muito tempo eu estive cercado de vozes que me lembravam das minhas falhas, da minha falta de estudo, da minha aparente falta de talento. Mas tudo mudou quando comecei a me aproximar de pessoas que já tinham ido mais longe. Quando encontrei Bill Gove, por exemplo, eu era um homem tímido, com medo de falar até em grupos pequenos. Eu olhava para ele no palco, diante de 1000 pessoas, e pensava que aquilo era impossível para mim. Mas só de estar naquele ambiente, só de ver com meus próprios olhos o que era possível, algo dentro de mim começou a se expandir. E não foi apenas inspiração, foi convivência. Bill não apenas me mostrou como falar, ele me ensinou a acreditar que eu podia. Ele dizia, se você realmente ama a ideia de ajudar as pessoas, a plateia vai sentir isso. Eu tremia, me escondia atrás do medo, mas o fato de ter alguém acreditando em mim mais do que eu acreditava em mim mesmo, mudou tudo. Esse é o poder do ambiente. Ele molda não apenas o que você pensa, mas quem você se torna. E eu vejo isso acontecendo em todas as áreas. Pessoas que querem prosperar financeiramente, mas convivem apenas com amigos que vivem reclamando de dinheiro. Pessoas que desejam melhorar sua saúde, mas continuam cercadas de hábitos e conversas que reforçam a falta de cuidado com o corpo. Pessoas que dizem querer mudar de vida, mas consomem diariamente notícias negativas, programas que só mostram tragédia, conversas que só giram em torno de problemas. Não há como plantar pensamentos de abundância em um solo contaminado por escassez. Estudos mostram que o ambiente social influencia diretamente o comportamento humano. Existe uma pesquisa famosa que demonstra que quando uma pessoa obesa tem amigos obesos, suas chances de também engordar aumentam significativamente. Isso não é coincidência, é influência.
Da mesma forma, quando alguém convive com pessoas que empreendem, cresce a probabilidade de também se tornar empreendedor. O ambiente é um espelho que reforça padrões, seja de crescimento ou de estagnação. Eu aprendi que, se você quer transformar sua vida, precisa escolher conscientemente de quem vai se aproximar. Não significa abandonar pessoas que você ama, mas significa decidir quais vozes terão espaço dentro de você. Quando comecei a ouvir Earl Nightingale todos os dias, quando decidi encher minha mente com suas mensagens, em vez das críticas ao meu redor, algo poderoso aconteceu. Minha mentalidade começou a mudar. Eu deixei de repetir frases de derrota e passei a repetir ideias de vitória. E isso só foi possível porque escolhi um ambiente mental e social que me sustentava. Talvez hoje você ainda esteja preso porque está tentando crescer em um ambiente que suga a sua energia. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu animado com uma ideia e depois de conversar com alguém saiu desmotivado? Isso é o reflexo do ambiente. E a boa notícia é que você pode escolher novos ambientes. Pode escolher estar perto de pessoas que acreditam em possibilidades. Pode escolher livros que ampliem sua visão. Pode escolher vídeos e conteúdos que reforcem aquilo que você quer viver, em vez de reforçar aquilo que quer evitar. Eu sei que essa escolha não é sempre fácil, porque muitas vezes o ambiente tóxico é familiar, é confortável, é o que você conhece. Mas eu posso garantir que quando você ousa mudar, quando começa a cercar-se de vozes que te levantam, em vez de te puxarem para baixo, a sua vida inteira começa a ganhar uma nova direção. O ambiente é o campo onde a sua mente vai florescer ou murchar. E no fim das contas, é você quem decide em qual terreno vai plantar os seus sonhos. O que você precisa guardar de tudo o que compartilhei aqui é simples. Não é o mundo lá fora que te prende, mas sim os hábitos invisíveis que você alimenta todos os dias. O pensamento que você repete molda sua vida, e a mudança começa exatamente aí dentro. Quando você decide trocar padrões de limitação por padrões de expansão, tudo ao seu redor começa a responder de forma diferente. E se essa ideia já mexeu com você, saiba que no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, você vai subir mais um degrau nessa jornada. Vai descobrir como aprofundar ainda mais essa transformação para se tornar pelo menos 1% melhor do que é hoje. Eu quero agradecer por ter ficado comigo até aqui e já estou te esperando no próximo vídeo.